Oi, irmãos. Nós chegamos agora na quinta semana da Quaresma. Inicialmente, nós vamos tecer alguns comentários sobre a primeira e a segunda leitura. Certo? A primeira leitura de Ezequiel, a segunda de Romanos, além do Evangelho, é claro. Na primeira leitura, nós lembramos da promessa de Deus aos seus escolhidos. Diz lá o texto: porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor. E isso tem ligação com o Evangelho de hoje, que é a ressurreição de Lázaro. Porém em você o meu espírito. Esse texto faz parte da tão conhecida visão dos ossos secos, né, que está em Ezequiel, em que Ezequiel descreve a visão de uma planície totalmente cheia de ossos secos, sem vida, crânios, esqueletos, as coisas todas. Mas que pelo sopro do Senhor, os tais ossos são revestidos de pele, músculos, ganham vida pelo derramamento do Espírito. Sabe que é Ruá, tá? Esse Espírito Ruá veio sobre o povo de Deus e aqueles ossos secos reviveram. Na segunda leitura, Paulo também fala do Espírito de Deus. Só que desta vez será o Espírito de Jesus Cristo ressuscitado. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais por seu Espírito que mora em vós. No Evangelho nós vamos falar da ressurreição de Lázaro e todo o contexto que envolveu a vida dele. Amém? Todos nós, Espírito Santo, repousará sobre nós, sobre todos nós. Pois bem, a ressurreição se deu em Betânia, que é uma aldeia a leste do Monte das Oliveiras, que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Antes disso, Jesus vivia uma grande tensão com as lideranças religiosas de Jerusalém. E por causa disso, ele se retirou para o além do Jordão, que é uma região conhecida como Pérea. Eu vou colocar um mapa aí para você entender o que é que eu estou falando. Essa é justamente a mesma região em que João Batista batizava as pessoas, né? Além do Jordão, passava ali próximo, né? O Jordão passava por lá. A distância entre esse local e Betânia era de 32 quilômetros, que era considerado a caminhada de um dia. Então Jesus ficou lá com seu discípulo até que, num determinado momento, ele recebeu a notícia da doença do seu amigo Lázaro. Vamos lembrar que esse era o 3º ano da vida pública de Jesus. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram dizer ao mestre: Senhor, aquele que amas está doente. Porém, mesmo sabendo da gravidade do assunto, porque para Jesus nada segredo, o mestre permaneceu ali por mais 2 dias. E após ele verificar o espanto no rosto dos amigos discípulos, né, ele declarou: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E aí a espera de Jesus era claramente intencional. Então, para contextualizar isso, os discípulos estavam receosos de voltar para a Judéia, né, justamente após os seus líderes religiosos, os fariseus, né, tentarem apedrejar Jesus e eles também. Há pouco tempo, né? E disseram para Jesus: não, os judeus pegaram pela 2ª vez em pedras para o apedrejar. Jesus decidiu ir para Betânia, lá para onde estava o seu amigo Lázaro, que já estava morto e sepultado havia 4 dias. Então, diante da decisão de Jesus, os discípulos compraram a ideia e concordaram em seguir o mestre. Até o Tomé, né, se encheu de coragem e disse lá, Tomé, que significa gêmeo, né, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Então, lembremos que na tradição judaica daquela época, né, acreditava-se que a alma ficava perto do corpo por 3 dias.
Então, a partir do quarto já não tinha mais como ela estar ali. Esperar o quarto dia foi o que Jesus fez para demonstrar de forma inequívoca que o milagre seria da ressurreição e não somente de uma reanimação de uma pessoa recém-falecida. Porque se ele chegasse 2 dias, ainda iam dizer, isso aí foi só reanimado e tal. Pois bem, vamos falar agora de Jesus chegando em Betânia. No 3º dia, Jesus comunicou aos discípulos que iria para Betânia para atender o pedido das irmãs de Lázaro. Então Jesus disse a eles, vamos de novo à Judeia. Como eu disse, para chegar na Betânia, eles teriam que cruzar o território da Judeia, porque ele estava em Pérea, né, do outro lado do Jordão. Os discípulos tentaram convencer Jesus a não ir. E eles realmente não tinham entendido ainda qual era o plano do Pai para que Jesus desse a vida ao enfermo Lázaro. Mesmo que para isso eles corressem o risco e devessem ali oferecer a sua própria vida em sacrifício também. O fato é que Jesus não deu bola ao medo deles. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus disse para ele, o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Aí os discípulos disseram para Jesus, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Claro que Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram ingenuamente que ele estivesse falando de um sono mesmo, né? Acordar de um sono e tal. Então, depois desses diálogos, eles partiram para Betânia, certo? Do encontro de Jesus com Marta e Maria. Lembremos um pouco a relação de Jesus com a família de Lázaro. Jesus já tinha visitado esse pessoal tempos atrás, como a gente vê em Lucas 10. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés de Jesus, do Senhor, para ouvi-lo falar. João teve o cuidado de lembrar que a Maria era a mesma que ungiu o Senhor com um bálsamo caríssimo, e tendo depois enxugado todo aquele perfume que ela derramou nos pés de Jesus com os próprios cabelos. Tomando Maria 1 libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Vejam que de fato esse frasco de bálsamo de nardo puro era tão valioso que custaria hoje assim algo em torno de 20 mil reais, ou seja, 300 denários. Cada denário correspondia a uma diária de uma pessoa naquela época. Não foi à toa que o Judas Iscariotes ficou lá, todo lá com a bolsinha dele lá, e reclamando lá que ela tenha jogado aquele perfume tão caro fora, né, nos pés de Jesus. Aí ele perguntou lá, por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Olha a conversa do bicho nojento. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nelas lançavam. Esse bálsamo era um óleo importado da Índia, muito raro e aromático, né? O que justificava esse alto custo. Esse ato de Maria, ele representou uma oferta sacrificial de adoração, certo? Uma adoração perfeita e não apenas um presente de valor alto, né? Compreenda isso quando você for fazer uma adoração a Jesus e ofertar alguma coisa. Pois bem, quando eles chegaram próximo da casa de Lázaro, Jesus encontrou Marta e Maria sofrendo bastante. E junto delas tinha um monte de judeus de Jerusalém consolando-as. E isso, de certa forma, preparava o cenário para a grande manifestação pública do poder de Jesus. Primeiramente, Marta foi ao encontro de Jesus e disse a ele, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido.
mas sei também agora que tudo que pedirdes a Deus, Deus tu concederá. E aí Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Aí Marta respondeu para ele: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Depois disso, ela, já mais consolada, saiu correndo e foi atrás da irmã dela, Maria. Aí disse para ela bem baixinho, para os outros não ouvirem ali, os judeus que estavam tudo ali com o ouvido de tuberculoso: o mestre está aí, te chama. Aí Marta não questionou, por exemplo, o fato de Jesus não ter se apressado em atender Lázaro quando ele ainda estava vivo, né? Ela não questionou a bondade de Deus, nem atribuiu a Jesus a sua perda, a perda do irmão, né, que tinha ocorrido. Mas voltando aqui, a gente vê então a falsidade dos fariseus. Esse povo veio de Jerusalém para Betânia para consolar Marta e Maria, e na hora que viram Maria saindo às pressas lá para encontrar com Jesus, eles pensaram que ela tinha ido no túmulo, né, para chorar a morte do irmão. Então eles foram lá e seguiram ela lá para não desamparar. Tudo falsidade. Os judeus, diz o texto, né, que estavam com ela em casa, em visita de pêsames, ao verem Maria levantar-se depressa e sair, seguiram-na, crendo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Na verdade, uma parte dele tinha sido mandada lá pelo Sinédrio, para ficar lá vendo o que estava acontecendo. E a outra parte tinha sido mandada lá por Herodes, que é aqueles que chamavam os guardas herodianos, né? Eles estavam ali caçando Jesus de um jeito ou do outro, e sabiam que ele não deixaria de visitar Lázaro. Ao ouvir de Marta que Jesus a chamou, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele fora da cidade, né? Porque Jesus não chegou diretamente lá para... Antes da chegada de Jesus à sepultura de Lázaro, ele ainda estava fora da vila, embora estivesse pertinho. Esse local que ele estava era pertinho lá de Betânia. Jesus encontrou as duas lá sofrendo e rodeadas de judeus falsos, como eu falei, né? E quando Jesus viu, elas estavam chorando, Jesus também chorou. E quando viram isso, os judeus falsos disseram: olha, vede como ele o amava. Outros lá diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? Sem dar muita bola para ele, Jesus perguntou: onde o colocaste? E elas responderam: vem ver, Senhor. Então ele se dirigiu à caverna, né, que servia de túmulo, que estava fechada lá com uma pedra enorme, né, e disse para elas: tirem a pedra. Aí Marta disse para Jesus: ele já cheira mal, Senhor. Mas Jesus, naquela tranquilidade dele, reafirmou a fé. Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus? Aí então, depois disso, eles removeram a pedra, né? A expectativa ali, gente, o clima ali era tenso demais, né? Aquela expectativa imensa. E aí Jesus levantou os olhos para os céus e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Em seguida, Jesus falou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E o falecido saiu da sepultura vivo, ainda que estava ali envolto nas faixas, né, que tinham colocado, evidenciando ali o total triunfo da vida sobre a morte. Aí Jesus disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Ali, alguns judeus que foram para a casa de Maria, né, e viram aquilo que Jesus tinha feito, acreditaram nele. Esse milagre foi o 7º e último sinal do Evangelho de João, antes, claro, da paixão de Cristo, né? E ali ele serviu para demonstrar o poder de Jesus sobre a morte. E eu pergunto para vocês: qual é a sua pedra? Aquilo que está impedindo de deixar você sair desse túmulo? É a incredulidade? É o medo do futuro? É a depressão? É a ansiedade? É o desemprego? São os problemas familiares ou financeiros? Qual é a sua pedra? Ouça a voz do Mestre: tirai a pedra.
Não fique aí argumentando com Marta, Senhor, já cheira mal. Ora, a pedra significa a nossa incredulidade. Enquanto nós estivermos e ficarmos incrédulos, a pedra está lá, tampando a nossa saída. Nunca diga que já faz tempo, que o seu sonho já cheira mal, né? Ou que certos obstáculos são intransponíveis. Gente, para Deus nada é impossível. Jesus ordena a mim e a você, vem para fora, desgarra dessa miséria, dessa doença, desse vício. Quais são as suas ataduras? Jesus diz a seus familiares e amigos, desatai-o. Ele ainda precisa de ajuda. Vamos para a missa, participar da celebração eucarística, né? E o Padre vai acrescentar muito mais coisas do que essas que eu falei. Shalom do Pai.